E aí pessoal, aqui é o Senhor e vamos para mais um vídeo para nossa playlist de construção de zoológicos pré-históricos do Jurassic World Evolution 2. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um parque que eu acabei de construir no Reino Unido e nós também vamos ver as novas espécies da DLC, espécies emplumadas, mas não só elas, também vamos ver as curiosidades jurássicas de um total de 10 espécies. Também construí um recinto para o Yutirano, mas ainda não liberei eles no parque. Quem tá morando lá por enquanto é uma T-Rex e eu tô torcendo para que os Yutiranos consigam derrotar essa T-Rex. No final do vídeo a gente vê se vai dar certo. Mas antes de começar eu vou mandar um salve para o Lucas K Play 1 e o Otávio Mota Macedo, que estão sempre dando força aí pro canal. Muito obrigadão pela assistência de vocês. Mas agora vamos ver o parque. Eu estou na entrada dele. A entrada dele ficou bem pequena, bem simples, e aqui eles vão ter acesso ao transporte, que acontece por meio do passeio jurássico ou Jurassic Tour. Essa é a primeira estação, e eles têm que entrar aqui, pegar o caminhão e descer na estação que eles quiserem. Saindo daqui, eles vão ter acesso ao primeiro habitat, onde vivem duas espécies livres. Se vocês já assistiram algum dos meus vídeos antes, vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Eu deixo os dinossauros soltos. Essas montanhas estão aqui porque elas estão fora do limite do parque e não tem como abaixar. Porque se eu pudesse, eu ia abaixar essa parte aqui para dar acesso direto à praia. Até porque quem mora aqui é o Sucomimo, ele e o Barbaridactylus. Agora vamos ver as curiosidades jurássicas dessas duas espécies magníficas. O Sucomimo é um terópode da família Spinosauridae e seu nome significa imitação de crocodilo por causa da sua cabeça afinada e alongada. Como os crocodilos, este dinossauro vive em ambientes úmidos e se alimenta preponderantemente de peixes, mas não desperdiça outras oportunidades de caça. Com cerca de 10 metros de comprimento e pesando entre 2 a 3 toneladas, este predador poderoso não é facilmente intimidado e tenta matar qualquer coisa que se aproxime. Mas não se preocupem, os Sucomimos do Jurassic World foram bem treinados e até hoje nunca atacaram nenhuma pessoa. O Barbaridáctilo é um réptil voador da família Nyctosauridae que viveu cerca de 66 a 72 milhões de anos atrás no Cretáceo Superior. Seus fósseis foram encontrados na Berbéria, uma região costeira do norte da África, por isso seu nome é Barbaridáctilus. O que mais chama atenção nesses répteis são suas cristas coloridas na cabeça. Você pode observar esses graciosos animais voando livremente no nosso parque, mas não se preocupem, eles estão numa zona selvagem distante da área urbana. Saindo dessa pequena praia dos Sucomimos, nós vamos seguir por aqui e vamos nos deparar com o portão do Jurassic World. Passando por ele, a primeira coisa que as pessoas vão ver é esse ambiente um pouco misterioso, um pouco estranho, como se fosse um mini pântano, e quem mora aqui é o Sai. O nome dele é Sai. Cada grupo de dinossauros que você vê... É o seguinte, gente, eu fiz um recinto para os denoqueiros, mas não é esse aqui. Eu fiz um recinto que ficou bem legal lá na principal seção do parque. O Sai está aqui porque ele foi banido, ele é um pouco problemático. E eu tive que isolar esta criatura insana. Não só ele, outros denoqueiros deram muito trabalho. Eu esqueci o nome do irmão dele, é Rogério. Rogério alguma coisa, sei lá. Eles estavam fugindo o tempo todo. O recinto principal deles eu tomei cuidado, eu fiz um ambiente do jeito que eles gostam. O problema é que cada vez que a gente coloca mais dinossauros da mesma espécie no mesmo lugar, as exigências para o ambiente começam a aumentar. Então eles começam a querer mais água, mais planta, mais árvore, cada vez mais. Aí ficou complicado. Inicialmente eu tinha acho que 6 denoqueiros nesse parque e agora eu só tenho 3. Pois é, é triste.
mas vocês podem ver que eles aprontam muito, né? E se liga aí, ó, eu tava aqui vendendo o irmão dele, e durante este momento, vendendo o bicho, ele tava aqui revoltado, destruindo os carros aqui do Passeio Jurássico. É lasca. Isso aqui é uma pequena área operacional, porque é só para os trabalhadores acessarem a incubadora do aviário. E aqui a gente está na segunda seção do parque. É aquela construção que eu mostrei, uma foto, e perguntei o dinossauro que vocês achavam que ia viver aqui. Teve pessoal achando que eu ia colocar o Deinoqueiros ou o Yutirano aqui. Não dá não, gente. Isso aqui é muito pequeno demais. Tem a menor condição. Essa coisa, cadê ele? Ele dá trabalho aqui fora. Olha que revoltado. Quer ver eu pegar no flagra? Tá fazendo o quê? Eu pensei que ele ia dar um tapão no carro. Errou! Sim, voltando. Esse recinto é muito pequeno e quem mora aqui é o fofinho, o bonitinho. Cadê ele? É tão pequeno aqui o Sinosauropteryx. O Sinosauropteryx é um pequeno terópode carnívoro da família Compsognathidae e viveu há cerca de 124 a 126 milhões de anos no Cretáceo inferior. Seus fósseis foram descobertos na formação Yixian, na província chinesa de Liaoning, e é atualmente conhecido por vários esqueletos completos, como ovos e penas. Inclusive, este é um dos raros casos em que os fósseis revelaram a cor do dinossauro. Antes mesmo desta espécie voltar à vida, sabia-se que suas penas tinham cores preto e alaranjado ou marrom avermelhado. Este pequeno dinossauro vivia em florestas úmidas nas quais nevava durante o inverno. Isso explica as suas penas que serviam como um casaco. O recinto do Sinosauropteryx foi projetado com cerca baixa para vocês verem esses pequenos dinossauros bem de perto. Mas se lembrem que não é permitido tocar nos dinossauros. Apesar de fofos, eles são predadores e podem atacar caso se sintam ameaçados. Sim, voltando. Estava dizendo que é muito importante a gente fazer as construções em níveis diferentes. Então, nessa sessão eu me preocupei bastante com isso. Como vocês podem perceber, o recinto do sino ficou aqui embaixo e o aviário ficou lá em cima. Para chegar lá, as pessoas têm que percorrer esse caminho todo. É bem longo. Tem que estar disposto. Mas elas vão querer vir aqui porque no aviário mora o Geroloptero, o novo réptil voador. Aqui tem a entrada da tirolesa. Cadê? Bora andar na tirolesa. Essa tirolesa ficou bem pequenininha. Ah, diabo, as pessoas se largam na planta ali, muito bom. Ah, mas é muito alto. Muito alto. Aqui tem a entrada para a galeria de exibição de redoma, que é uma novidade da atualização, eu gostei muito. E aqui estamos no aviário para ver o Geroloptero. O Gerolopterus é um réptil voador da família Anurognathidae que viveu no Jurássico Médio há cerca de 164 milhões de anos. O gênero leva o nome da região que viveu, Gerol da Mongólia Interior. Os pterossauros anurognatídeos são conhecidos pelo tamanho pequeno e aparência peculiar, especialmente da cabeça arredondada. Ele possui uma envergadura de cerca de 80 centímetros e uma fileira de dentes bem afiados usados para predar insetos. Agora vamos para a principal seção do parque, onde tem 3 habitats para espécies diferentes. Eu vou mostrar para vocês com o jogo em pausa, porque eu tô com medo da T-Rex morrer
ela é bem idosa e se ela morrer vai ser sem graça, pô. Eu quero que o tirano derrote ela para ele ficar com pontos de infâmia e aumentar sua avaliação e atrair mais visitantes. Mas bora lá, essa é a principal área do parque, principal seção. Aqui tem a praça principal, ficou desse jeito. Aqui eu coloquei as lojinhas desse jeito, com esse tipo de decoração. Aqui na frente também. Nessa seção do parque eu também fiz aquilo de deixar alguns lugares mais altos, outros mais baixos. Esse recinto ele é bem mais baixo do que a altura da praça. E por causa disso as pessoas conseguem ter uma boa visão do recinto de longe e dos saurópodes. Não tem nenhum saurópode aqui agora, mas quando eles estão atravessando aqui, ou estão perto das pedras, as pessoas podem enxergar melhor sua cabeça, né? Já que eles são muito altos e quase nunca dá para ver a cabeça deles. Para cá tem mais itens operacionais, é uma área operacional do parque. E acho que só. Aqui é a entrada da tirolesa. E a chegada fica bem ali. Agora bora ver como é que tá esse passeio, andar de tirolesa. Caramba, é muito alto. Olha como o Mamensauro fica pequeno dessa altura. Essa é a fonte jurássica, nós vamos ver esse recinto agora. E foi. Eita, algum veículo sendo quebrado. Quem é? Tinha que ser. Quem mais seria? Que bichinho revoltado da gota. Sim, voltando, o bicho me distraiu. Aqui na tirolesa eu coloquei o ponto de chegada aqui para as pessoas chegarem mais facilmente nessa próxima exibição, nessa próxima atração. Passam por esse caminhozinho e chegam aqui na fonte jurássica. Agora deixa eu explicar para vocês a ideia desse recinto. Inicialmente eu estava tentando refazer um recinto que eu fiz no Evolution 1 na minha própria versão do Jurassic World na Ilha Nublada. O link está até aí na descrição do vídeo caso vocês queiram ver. Lá eu construí uma atração com os Mamensauros e dava para fazer um tipo de arco com o pescoço dos saurópodes. Isso era possível porque o Evolution 1 tinha um bug que era muito legal. Os saurópodes grandes, né, com o pescoço muito longo, eles conseguiam beber água de fora do recinto se a água estivesse pelo menos próxima das cercas. E era muito legal, né? Já como esse jogo é de um zoológico de dinossauros, quando a gente consegue fazer formas criativas das pessoas se aproximarem dos dinossauros, formas diferentes, é bem legal. Imagina você poder ver a cabeça de um saurópode bem de perto e passar por debaixo do pescoço dele. Enfim, eu fui recriar essa atração aqui, mas deu errado, porque esse bug do Evolution 1 não funciona da mesma forma aqui no Evolution 2. Os dinossauros pescoçudos enormes, eles só vão conseguir beber água fora do recinto se a água estiver bem coladinha com a cerca, tipo aqui, ó, onde tem o caminho. Então, no caso, eu teria que colocar a água aqui e colocar o caminho aqui no centro. Só que aí perdia a graça, né? Porque os visitantes iam ficar distantes e não iam passar por baixo do pescoço do dinossauro. Aí, para poder compensar, eu decidi fazer dessa forma. Eu abri aqui para os dinossauros terem acesso à água e cerquei com as pedras. Então, vez ou outra, os dinossauros vêm aqui, como essa Maiasaura, para poder beber água, e às vezes eles ficam por aqui se refrescando, andando aqui ao redor da fonte jurássica, e os visitantes têm a oportunidade de vê-los bem de perto. Agora vamos ver as curiosidades jurássicas dessas 3 espécies que habitam aqui.
O nome Maiasauro deriva do latim e significa lagarto boa mãe em referência aos achados fósseis que revelam cuidado maternal. Essa espécie de hadrossauro media cerca de 9 metros de comprimento e pedia pesar mais de 1 tonelada. O polacanto é um gênero de anquilosaurídeo herbívoro que viveu durante o período Cretáceo Inferior, cerca de 125 milhões de anos atrás. Ele pode crescer até cerca de 7 metros de comprimento e é coberto por placas de couraça e espetos salientes que auxiliam na proteção. Inclusive são esses espetos dão origem ao seu nome, que se traduz como muitos espinhos. O Mamenquisauro é um dos saurópodes com o pescoço mais longo, que pode ultrapassar os 11 metros. Este dinossauro magnífico viveu no período Jurássico na Ásia, há cerca de 160 milhões de anos, e seu nome significa lagarto de Mamenbruk em Sichuan, na China, local onde foi encontrado. O próximo recinto que a gente vai ver é do Euoplocéfalo e do Deinocheirus. E olhem como a paisagem desse lugar é muito bonita. Esse era para ser o recinto principal dos Deinocheirus, né? Mas é entrando aqui na exibição desses herbívoros que as pessoas têm acesso a mais uma estação do Jurassic Tour. A exibição dessas espécies também ocorre por meio desse hotel, as pessoas podem arrodear por aqui. Aqui eu também coloquei esse tipo de cerca diferente do muro, que é como se fosse uma janela, para ser mais um ponto de observação do recinto. E aqui elas chegam no hotel. O Euoplocéfalo é um anquilosaurídeo que pode alcançar cerca de 7 metros de comprimento e pesar 2 toneladas. Na ponta da sua cauda há uma clava óssea que é usada para quebrar os ossos dos seus rivais. Além disso, ele possui uma blindagem extremamente resistente. Não é à toa que seu nome significa cabeça bem protegida. Os primeiros fragmentos fossilizados de um Deinocheirus foram descritos em 1970 por Auska Osmolska e Eva Honevics, nos quais estavam partes das patas dianteiras do animal, cujo nome é derivado do grego e significa mão horrível. O Deinocheirus é um dinossauro enorme que poderia chegar a aproximadamente 11 metros de comprimento. Só os seus braços e mãos têm quase 2 metros e 40 centímetros de comprimento. Apesar de termos conseguido recriar o Deinocheirus por meio do uso de tecnologia de ponta e engenharia genética, as descobertas fósseis contribuíram bastante com informações acerca da espécie e permitiram que cuidássemos desses animais com mais zelo, pois apesar de sabermos que ele se alimentava de plantas, descobertas de escamas de peixes no estômago de um espécime fossilizado revelaram que ele também era piscívoro e poderia comer até mesmo outras criaturas pequenas. E por último tem o recinto do Yutirano, que por enquanto é o recinto da T-Rex. Esse lugar ficou no nível um pouco mais alto, aqui dá para perceber, do que o solo aqui na praça. E tem 3 atrações aqui. Tem essa plataforma de observação, que a visualização tá ali, mas também pode ser utilizada para ver o recinto aqui atrás, ó. Como é que muda de lugar? Olha o T-Rex ali. Aqui também tem a entrada para aquela atração do T-Rex Kingdom, que está aqui. Aqui eu coloquei esse lago. E mais uma vez, uma diferença muito grande no nível do solo, né? Aqui é muito mais baixo. Então as pessoas conseguem ter uma boa visão dos dinossauros quando estão passando por esse trecho. Daqui a pouco vamos liberar os Yutiranos, ó. A incubadora já está ali pronta. E desse lado tem uma pequena seção de hotel. Como sempre, eu faço alguns caminhos aleatórios, uma coisa, né, ao redor do hotel, para poder não ficar apenas ele. E só. Agora vamos liberar os Yutiranos e ver se vai dar certo, né?
entrega foi feita. Três dias depois... Aí ele conseguiu. Eu tava com medo dele não conseguir porque eu testei ele no combate contra outras espécies e ele apanha do tiranossauro. Só que Terência era uma idosa que tinha expectativa de vida 66 anos, mas já estava com 70 anos. Enfim, pressione F para saudar Terência, a tiranossauro. Ela foi uma T-Rex feliz, fez tudo que uma T-Rex do Jurassic World gostaria de fazer, mas nada é de graça, né? Eu precisava que os Eutiranos ficassem com pontos de infâmia. O Eutirano é um dinossauro carnívoro da superfamília dos Tyrannosauroidea e da família do Proceratosauridae. Ele se destaca pelas longas penas em seu corpo e cauda. Com aproximadamente 9 metros de comprimento, este gênero é o maior dinossauro carnívoro com penas conhecido, o que lhe dá o nome Eutirano, que se traduz como tirano emplumado. Se você quiser baixar uma dessas várias fotos que apareceram ao longo do vídeo, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. E isso foi tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do parque. E para mais conteúdo sobre Jurassic World Evolution 2, fiquem atentos ao canal. Um abração e até a próxima!